Existem 5 principais pontos que mudaram completamente a minha maneira de me portar, que me transformaram literalmente em um profissional ao longo do tempo muito mais sênior, muito mais preparado. Eu tenho algumas histórias engraçadas que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. E esse é um vídeo para falar principalmente de alguns desses erros que eu tive no meu primeiro desafio de liderança, meu primeiro grande desafio de liderança em uma multinacional. Tem umas cagadas, umas histórias engraçadas, mas eu também quero compartilhar como que eu aprendi na marra a me tornar uma pessoa mais sênior, me tornar uma pessoa mais preparada, saber me posicionar melhor e principalmente parar de perder aquelas oportunidades que eu imagino que você já tenha passado por isso, dificilmente vou encontrar alguém que não tenha passado. Mas sabe quando você termina uma conversa com um diretor, com um gerente, com alguém importante, você chega e fala, putz, eu deveria ter falado tal coisa, ou eu devia ter falado assim. Enfim, eu sentia bastante isso e eu quero compartilhar com vocês aqui dentro de 5 principais pontos o que eu fiz para literalmente transformar essa minha postura. E acho que vai ser engraçado, tem umas histórias legais aqui. Então, só para dar um contexto rápido para todo mundo aqui, caso você não tenha ainda. Então, o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal aqui é um vídeo que eu falei de como que foi a experiência e o que eu aprendi ajudando a construir uma empresa de mais de 100 milhões de reais de faturamento, que é a Link. E antes disso, talvez muitas pessoas não saibam, mas antes disso, antes de empreender e antes de entrar para a Link também, para o time da Link, eu passei alguns anos no mundo corporativo, no mundo CLT. Trabalhei em algumas multinacionais, então acho que foram 6 anos no mundo corporativo como um todo, quase 5 dentro de multinacionais. Trabalhei na BRF, na 3M, onde eu liderava projetos, e na BRF, onde eu liderava pessoas. Eu liderei equipes lá, uma equipe de 12 pessoas, depois uma equipe de quase 30. E foi um baita desafio. Inclusive, quero começar a compartilhar, antes de entrar nos 5 pontos aqui, eu quero compartilhar primeiro essa história, porque ela vai dar a base para os 5 pontos que eu quero compartilhar aqui da senioridade como um todo. Mas a história é uma história rápida, foi uma história que eu passei na BRF, quando eu estava liderando algumas pessoas lá. A primeira equipe que eu assumi na BRF foi uma equipe de 10 a 12 vendedores, variava um pouco, né? Mas a gente atendia mais de 60 cidades no interior de São Paulo. E a gente atendia varejinho, merceariazinha de bairro de cidade de 10 mil habitantes, mercadinho, açougue. Assim, não era padaria, top, restaurante, mercado, não era. Era um estabelecimentozinho assim, que vendia o almoço para comprar janta. Foi um baita desafio. E, enfim, eu estava entrando uma das maiores multinacionais de alimentos do mundo e peguei um baita desafio desse, com pessoas que inclusive tinham o dobro da minha idade. Então isso foi uma outra parte relevante aí para você saber que vai ter algumas histórias engraçadas aqui, porque eu comecei a ler, eu tinha, sei lá, 25, 28 anos, alguma coisa assim. 28 não, perdão, 25, 26 anos. E cheguei a liderar pessoas que tinham 30 anos de empresa. Foi uma loucura. Algumas histórias rápidas aqui que eu coloquei aqui no meu iPadzinho aqui que eu queria compartilhar com você. São três pontos, 3 situações bem pontuais que aconteceram, que eu acho que é legal compartilhar com você, porque elas vão dar a base para o que eu vou compartilhar. A primeira delas é, quando eu assumi, eu ouvi uma conversa entre 2 vendedores da minha equipe falando assim, esse moleque vai ensinar o que pra gente? A vida inteira eu faço isso, a gente sabe fazer. Era um cara que era meio a maçã podre do time, e a gente tinha lá um evento mensal em que todo mundo do time se juntava, não do time nosso, né, mas de todo o time de vendas da Regional de São Paulo. E eu fui pegar um café, ouvi esse cara falando isso, ele percebeu, ele ficou meio sem graça e tal, mas cheguei a ouvir isso. Imagina você entrar numa posição de liderança e você já ouve o cara que é a maçã podre do time falando isso para os outros. Esse moleque vai ensinar o que pra gente? A gente sabe fazer isso, faz mais do que não sei quantos anos que a gente faz isso, ele acabou de chegar. Então isso foi uma coisa que já me balançou bastante. Aí logo depois, teve algumas situações, a gente falava às vezes o nome dos caminhões, né, a categoria dos caminhões que iam fazer a entrega, e eu falei o nome errado, deram risada da minha cara quando eu estava lá junto com um cliente, um dos vendedores da minha equipe. Cara, alguém dá risada da sua cara, você fica numa posição muito sem graça, puta que pariu, eu lembro como se fosse ontem. E um outro, que esse me marcou mais ainda, uma terceira história rápida aqui, foi de quando eu fui cumprimentar um cliente novo, né, porque eu estava assumindo ali, eu fui com os vendedores, estiquei a mão assim, ó, pra cumprimentar o cliente, ele ficou olhando pra mim assim, ó. E ele não esticou a mão de volta. E eu assim, ó. Cara, aí eu abaixei a mão. Eu falei assim, queria mandar o cara a merda, me desculpa a palavra aqui, mas deixei o vendedor, eu falei, cara, toca você aqui que vocês já se conhecem já, depois eu me apresento com calma pra ele aqui, eu não quero atrasar vocês, desculpa, saí. Cara, são 3 situações que me marcaram bastante. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque quando eu entrei nesse primeiro grande desafio de liderança, eu entrei
cara, querendo mostrar serviço, querendo botar pressão, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar uma referência de um dos supervisores que estava perto de mim. Quando eu digo perto, porque tinha áreas, né? Então a gente pegava ali de finalzinho de Campinas e Circuito das Águas, que era Jaguariúna e todas aquelas cidades, até Mococa, divisa com Minas Gerais. Essa era a área que eu cobria. E eu falava com o supervisor de Campinas ali, de algumas outras regiões, fui bater um papo com ele e ele falou, cara, você tem que impor respeito, você tem que chegar lá e meter bronca na turma, porque senão os caras vão pisar em você, o varejo aqui é diferente, a galera vai deitar e rolar em cima de você, ainda mais com essa sua cara de moleque aí. Que é verdade, eu tinha cara de moleque, talvez eu ainda tenha, mas... Quando eu entrei, eu primeiro ouvi essa referência, que isso já é um erro, tá? Já é um erro meu, que é ouvir uma referência que eu não sei, e na verdade não era uma das melhores referências que eu precisava ouvir. Mas você tava na pressa ali, você falou, não, beleza, vamos nessa, o cara já tá aqui, ele já conhece o jogo, vamos pra cima. Outro erro, comecei a colocar uma pressão nas reuniões matinais, porque a gente tinha, e você vai entender como que isso daqui se aplica pro seu dia a dia, tá? Naquele momento a gente tinha, eu como o líder de vendas ali, a gente tinha as reuniões matinais em que a gente colocava todo mundo, cada um de uma cidade diferente, numa chamada. E aí no telefone ali mesmo a gente falava pra turma, putz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o direcional é esse, apareceu tal desconto, tal promoção, vamos fazer isso, meta do dia e por aí vai, né? E essas reuniões matinais eu entrei já com uma puta pressão, como se eu fosse o dono do time, eu era o líder daquela equipe de vendas, mas eu não era o dono do negócio, então eu cheguei botando uma pressão e sabe, desconfortável, até pra mim, o jeito de falar, não vamos, porque tem que buscar esse negócio, tem que buscar essa porra. Puta, cara, olhando pra trás eu fico envergonhado, mas é um segundo erro, tá? Então eu já cheguei metendo a banca ali, não foi legal. E o terceiro erro foi a imagem na minha cabeça de, cara, eu sou o chefe, eu que mando nesse negócio aqui. E isso se traduzia nas ações que eu tinha com essas pessoas. Então, assim, eu queria dar esse contexto para vocês, para entrar agora nos 5 pontos aqui, que eu acho que são os 5 pilares do que eu quero trazer, de como que eu fiz isso e como que vocês podem adaptar isso para trazer muito mais senioridade para o seu trabalho como um todo, tá? Eu entrei querendo fazer acontecer, com fogo no olho, só que eu atropelei algumas coisas e eu não fiz uma das coisas mais relevantes de todas, que era a leitura do ambiente. E aí eu quero trazer os 5 principais pontos para vocês. Primeiro, teve uma coisa que eu fiz lá dentro, que não está dentro desses 5 pontos aqui, que me ajudou bastante, que foi buscar a referência correta. Eu comecei a procurar um mentor lá dentro da BRF, encontrei um cara chamado Fabiano, que em pouquíssimas conversas já me direcionou para algumas coisas. Foi muito legal. Faz tanto tempo que eu não falo com ele. Inclusive vou adicionar ele no LinkedIn e chamar ele para conversar. Mas a primeira coisa que eu fiz foi buscar as referências certas, um cara que estava performando muito bem, que poderia contribuir comigo ali. Então, a partir disso, teve algumas coisas que eu comecei a fazer. A primeira delas foi ouvir muito. Lembra que quando eu entrei na pressa de querer fazer acontecer, de querer se provar, eu já saí atropelando, fazendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, não sei o quê. Para tudo, ouve. Isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer, que mudou muito as coisas para mim. Porque isso é o que gera realmente conexão, né? E aí, quando eu falo de ouvir muito, o que eu comecei a fazer era, por exemplo, quando eu ia, o meu papel como aquele líder de vendas ali, eu tinha que cada dia da semana acompanhar um vendedor diferente. Então eu estava literalmente o dia inteiro na estrada, na rua, com esses vendedores, acompanhando eles, né? E depois de um tempo, eu parei com aquela postura minha muito mais dura e comecei a ouvir mais as pessoas. E eu sempre fui um cara de caderninhos, né? Então, se vocês verem aqui atrás, eu tenho caderninho, aqui eu tenho outro caderninho, tenho caderninho em tudo quanto é lugar aqui, na gaveta. Eu sempre fui um cara de anotar muita coisa. E aí, nesses próximos momentos, depois dessa reflexão de, pô, eu tô fazendo a coisa errada, cara, eu não deveria estar agindo dessa maneira, eu comecei a anotar muito do que os vendedores falavam, os vendedores da minha equipe. E quando eu comecei a anotar o que eles falavam, eu cheguei a ouvir de alguns deles, inclusive, falando assim, cara, você é o único que tá fazendo isso comigo. Tá tudo bem? Tipo, tá tudo bem no sentido assim de, cara, aconteceu alguma coisa, você tá preocupado? Porque eu parava, eu não ficava com o celular na mão e eu olhava para eles enquanto eles falavam e eu anotava. Cara, eu ouvia. Ficou, depois, sei lá, 2, 3 semanas, não sei, não lembro exatamente, mas depois de pouco tempo, ficou muito claro que eu era um cara que eu tava ouvindo muito, muito, muito eles. E isso, eu vou conectar no final, o tanto que isso é relevante. Mas o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês era isso. Eu ouvia muito e eu estava 100% conectado com as pessoas. Eu não estava com o celular na mão, nem nada do tipo. Segundo ponto que eu fiz, que mudou completamente
e que me trouxe uma postura muito mais sênior, principalmente para essa liderança de vendas, foi que eu consegui aprender a identificar o que é valor para a parte interessada. O que é valor para a pessoa com quem eu estou falando. No caso, a parte interessada eram os vendedores do meu time. E quando eu comecei a entender o que era valor para eles, o jogo mudou completamente para mim. Eu vou dar um exemplo para vocês real aqui do que aconteceu. Como a gente trabalhava em vendas, a gente tinha uma remuneração fixa e uma remuneração variável, né? A comissão de vendas. E a comissão de vendas, todo mundo na BRF ali, pelo menos no momento que eu estava ali, o pessoal era muito treinado a buscar volume. O que significa volume? A quantidade de quilos de produtos que você vendeu como um todo. Por que eles faziam isso? Sei lá, porque provavelmente era o hábito ali, que todo mundo era o jeito como sempre faziam, e era mais fácil, né, de medir. Também era algo que tinha muita representatividade no cálculo da remuneração variável. Então, quando você vendia muito volume, naturalmente você ganhava uma remuneração variável maior, uma comissão maior. Só que a remuneração variável não era composta somente por volume. Ela era composta por uma série de outros indicadores que, beleza, eram menores do que volume, mas que pesavam bastante quando somados, né? Então, repara nisso. A pessoa era paga, tinha uma regra ali de 100% das coisas que compunham a comissão da pessoa. E ele olhava ali, eu não lembro do número, sei lá, para 50% e deixava os outros 50% de lado. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a entender que o variável era relevante para ele, só que ele só olhava para um que era mais simples de bater, no sentido de cálculo e de uma série de informações que ele tinha em mãos. E eu comecei a olhar para a outra metade, comecei a mostrar para eles como que às vezes eles simplesmente venderam um único item. Sei lá, eu lembro que quando eu estava lá na BRF, a gente estava lançando salamitos. Eu adoro particularmente. Então tinha uma meta de positivação de salamitos. O que significa isso? Se você vender um salamitos em um cliente ali, você já positivou e isso vai contar para a sua remuneração variável. Tinha uma série de clientes para fazer isso. Estou dando um exemplo técnico aqui, eu não vou ficar entrando agora em mais coisa técnica do meu cargo ali, porque eu quero que vocês entendam exatamente a tradução disso para o dia a dia de vocês. Mas eu consegui entender o que era relevante para aquela pessoa que ela não estava olhando. E eu tinha uma coisa que aquela turma de vendedores não tinha. Eu sabia abrir muito bem ali um Excel, analisar os dados, mexer com dados e apresentar isso de uma maneira resumida para eles. E a partir do momento que eu identifiquei isso, o jogo mudou. Pergunta que está por trás disso é, com as pessoas com quem você interage no seu trabalho, quais são as coisas mais relevantes para essas pessoas? E se você não sabe, uma das maneiras mais fáceis de descobrir isso é perguntando para ela. Tá? Então, não adianta complicar. Eu consegui, com essa parte analítica, priorizar muita coisa e ajudar eles a ganharem mais dinheiro, mesmo não batendo 100% das metas. Então, isso foi o segundo ponto que ajudou a trazer uma postura muito mais sênior para mim ao longo do tempo e conquistar a confiança das outras pessoas e ganhar credibilidade. Não estou falando que foi simples assim, não foi nem da noite para o dia, tá? Mas aconteceu. Terceiro ponto, identificar as pessoas mais influentes à sua volta. Então você provavelmente está aí, independente de estar numa posição de liderança ou não, você está envolvido em alguns projetos e dentro desses projetos existem pessoas mais relevantes, pessoas com opiniões mais fortes e pessoas que influenciam as outras. Se você consegue identificar quem são essas pessoas, você já tem um caminho muito mais fácil para cada vez mais ter a sua postura sênior lá dentro. Por quê? Porque você vai começar a se relacionar bastante com essas pessoas e ao se relacionar com essas pessoas, você começa a entender a dinâmica do jogo ali. Né? Então, ouvir o que a pessoa mais influente pensa, o que são as dores delas, o que elas criticam, enfim, conversa com essas pessoas mais influentes, se aproxime delas. Não estou falando para distanciar das outras, estou falando para se aproximar dessas. Isso muda o jogo, muda o jogo. Esse foi o terceiro ponto. O quarto ponto é o ponto de preparação e de detalhes. Compartilhei com vocês aqui que a gente estava num momento ali que a gente tinha mais de 60 cidades. Era muita informação e eu anotava tudo, lembrava tudo. Quando eu ia para uma visita com o vendedor, eu tentava sempre levar, seja no caderno, seja no computador, uma lista do que fazer e de quais eram as oportunidades dentro daquela rota, daquele dia, daquelas cidades em específico. Esse é o nível de preparo que as pessoas olham para você até assustadas ou espantadas, que elas falam, cacete, a pessoa teve um puta trampo para vir aqui comigo. Né? Então, isso se aplica para mim numa visita com o vendedor, mas isso se aplicava, né? Mas isso também, com certeza, se aplica para o seu dia a dia aí, para a próxima reunião que você vai participar, chegar muito preparado com o histórico, com a pauta da última, com quem andou, não andou, X. Dá para fazer isso de várias maneiras diferentes, beleza? E aí tem o quinto e principal ponto, que ajudou demais a transformar essa senioridade, que nada mais é do que como você comunica. Tá?
Esse é o ponto mais relevante de todos, e aí eu vou trazer 3 pontos aqui para vocês dentro de comunicação como um todo, que vão ajudar vocês, literalmente, a partir desse vídeo aqui, a se comunicar de uma maneira muito melhor e mais sênior daqui para frente, tá? Então, pensa que a comunicação, ela tem esse tripé. São esses 3 pontos aqui dentro do quinto. O primeiro deles é considerar o contexto das pessoas com quem você está falando. O segundo deles é a questão da eficiência, então quanto tempo realmente demorou para você fazer essa comunicação. E o terceiro ponto é a comprovação de que a comunicação aconteceu. Vamos lá, primeiro ponto. O primeiro ponto de considerar o contexto. Existem 2 erros dentro disso. O primeiro deles são as pessoas que elas comunicam sem dar nenhum contexto, que isso é péssimo. Sabe aquela pessoa que sai falando pro diretor, e sai falando um monte de coisa pro gerente, sai falando, não, porque tal coisa aconteceu, não sei o quê, sai falando um monte de coisa, não dá o mínimo contexto, e a pessoa sênior que tá com você, sabe o que ela começa a fazer? Ela pega o celular e começa a olhar assim pro celular, fazer outra coisa, Por quê? Porque, cara, você não tá dando o menor contexto, ou ela vai parar e não vai pegar o celular, ela vai te interromper, ela vai falar, para. Primeiro contextualiza, para depois você me falar de tudo isso. Então, dentro de contexto, tem esse erro de dar nenhum contexto, mas também tem o erro de dar muito contexto. Entenda que você dar muito detalhe para uma pessoa sênior faz você parecer júnior. Dar a quantidade certa de contexto é extremamente relevante. E aí, como fazer isso é muito mais você. Um papel, né, você vai considerar naquela situação o que a pessoa já tem ou não de contexto, você vai entender ali, você vai fazer algumas perguntas, você vai falar, você já está sabendo sobre tal coisa que está acontecendo? Já, putz, então eu vou pular essa parte aqui para falar só sobre isso. Então tem toda essa metodologia de como fazer isso. Então, o primeiro ponto desse tripé aí que eu estou falando é considerar o contexto. Você não vai nem dar pouco, nem dar muito, tá? O segundo ponto é a questão de eficiência que eu falei. Então, quanto tempo você demorou para passar aquela informação? E naturalmente você vai concordar comigo aqui, quando uma pessoa está falando com você, ela começa a se alongar, ela começa a ser prolixa. Puta que pariu. Você, assim, perde a concentração fácil, fica de saco cheio, às vezes aquela pessoa fala, nossa, a pessoa lá vem de novo, o cara vai ficar 10 minutos falando para mim um negócio, fazendo uma pergunta, o cara vai contextualizar quando ele nasceu para fazer a pergunta para mim. Péssimo também, tá? Péssimo. Isso tem nada a ver com postura sênior como um todo. Então, a eficiência da comunicação, quanto tempo você demora para passar uma mensagem é muito relevante e isso naturalmente você melhora com um bom nível de preparação, beleza? E o terceiro ponto é a confirmação da mensagem. Vou falar uma frase para vocês que eu costumo falar para todo mundo, que é o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Você comunica as coisas, as pessoas não entendem exatamente o que você comunicou. A maior ilusão, o maior problema é a ilusão de que ela aconteceu. Tá? Então, quando eu falo de confirmação da mensagem, se você está com uma posição de líder de projeto, ou não, tanto faz. Tem várias maneiras de como você pode fazer isso. Uma dessas maneiras é você chegar e no final perguntar para a pessoa e falar, cara, só confirma para mim, deu para entender exatamente o que eu estou te falando? O que você entendeu a partir do que eu acabei de te falar? Ou assim, você pode me mandar uma pauta do que a gente conversou? Não avisa no final, pede no começo, né? Então, tipo, porra, vou falar algumas coisas assim e tal. No final você manda uma pauta do que a gente falou. Isso é uma maneira de ter a confirmação da mensagem. Tem várias maneiras diferentes, eu não vou ficar falando aqui de 20 maneiras, mas você entendeu o conceito do que eu tô falando aqui. Confirmação da mensagem é algo que traz senioridade para sua postura também. Então, lembrando desses 3 pilares da comunicação aqui. A gente está falando primeiro de contexto, nem dá muito, nem dá pouco. A gente está falando de eficiência, se preparar e transmitir de uma maneira direta a informação. E o terceiro ponto, que é esse que eu falei, da confirmação da mensagem como um todo. Esse tripé aqui, isso daqui é uma metodologia. Caso você... Eu não vou fazer o vídeo ser um vídeo de vendas, até porque, sei lá, já passaram 15, 20 minutos, alguma coisa assim aqui desse vídeo. Mas caso você tenha interesse em como comunicar de uma maneira mais sênior, em como aprender a se posicionar, como comunicar de uma maneira mais clara, menos prolixa, mais direta, navegar níveis hierárquicos de comunicação. Pô, o jeito que você comunica com o diretor e com o estagiário são completamente diferentes. Então, caso você tenha alguma dificuldade, saiba que assim, nós temos um baita de um produto legal que se chama Jobs Club, é um curso misturado com uma comunidade. Eu só vou falar isso aqui para finalizar, porque tem um último ponto relevante. Mas a gente tem um curso com uma comunidade, no qual você desenvolve isso junto com pessoas que estão passando pelos mesmos desafios que você. Cara, na prática, com alguns mentores que são fodas, pessoas que lideram, sei lá, 10 anos liderando equipes no Google.
uma mentora que é o gerente nacional, foi o gerente nacional de marketing da Heineken, uma outra mentora que foi responsável por todas as contratações do BTG Pactual, a pessoa que ajudou a construir o marketplace da Amazon no Brasil. Todos esses currículos que eu estou falando aqui são de mentores que já passaram pelo nosso curso e provavelmente estarão nos próximos também. Então, se fizer sentido para você, eu deixei um link na bio, é só isso que eu precisava trazer, beleza? Mas o grande ponto é, esses 5 pilares aí, eles mudam completamente o jogo com relação à sua senioridade, completamente. E aí, para finalizar, eu trouxe uma foto desse cara aqui que é o Boss. Quem é o Boss? O Boss, o nome dele na verdade é Andrew Bosworth. Esse cara é o CTO da Meta. CTO é o diretor de tecnologia da Meta. Meta, se você não sabe, é o Facebook, é uma das maiores empresas do mundo. E esse cara tem uma definição do que significa influência. Cara, é muito legal a definição que ele tem. A definição que ele tem é que a influência ela não vem do seu cargo, ela não vem do seu poder. Influência não vem de você fazer com que as pessoas precisem da sua ajuda. Influência nasce a partir do momento em que as pessoas querem a sua ajuda. E olha que doido, olhando para trás agora é fácil, mas esses 5 pontos que eu trouxe aqui são 5 pontos que te ajudam a fazer as pessoas quererem mais a sua ajuda. São 5 pontos que te dão mais influência de acordo com essa fera aqui. Tá? E aí quando ele fala das pessoas quererem a sua ajuda, tem mais uma série de coisas. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, um artigo dele que é muito legal. Mas tudo isso que a gente está falando aqui sobre posicionamento, sobre visibilidade, sobre influência, sobre senioridade, tudo isso faz parte de um negócio que a gente chama de jogo invisível da sua carreira. Porque tem o jogo visível, que é a sua entrega, é o seu trabalho, é o que você executa, são seus resultados. E o jogo visível é relevante, mas ele é complementado pelo jogo invisível. O jogo invisível é o que não te falam, é o de posicionamento, é o de influência, é o de visibilidade, e é o que impacta pra caramba no seu crescimento de carreira como um todo. Com certeza você já viu pessoas que parece que, sei lá, elas se comunicam muito bem, ou elas têm algum segredo, ou tipo, elas sabem se vender de uma maneira diferente, isso faz com que ela cresça mais no trabalho, mesmo não trabalhando às vezes tanto quanto você. Eu já senti bastante isso também. Então, queria finalizar o vídeo aqui, convidando vocês para clicarem no link da bio, que tem. Essa é a única vez que eu vou fazer isso no vídeo do YouTube aqui, é porque a gente está com o lançamento aberto. Eu falei, deixa eu aproveitar, porque tem total intersecção com esse tema que eu estou trazendo aqui. Então, a gente vai fazer uma aula ao vivo desse jogo invisível, vai ser bem legal. É a aula 0 daquele curso que eu comentei agora há pouco para vocês. O link está aqui na descrição, não é na bio, é na descrição do vídeo. Independente disso, semana que vem tem mais vídeo. Espero que você consiga aplicar isso para o seu dia a dia. E, enfim, como sempre, deixem seus comentários aqui. Eu adoraria saber do que vocês estão gostando, do que vocês não estão gostando. E contem comigo por aqui. A gente está produzindo muito conteúdo legal. Espero vocês na semana que vem. Valeu!